Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, querida família que nos acompanha neste momento, nesta quarta-feira, vamos refletir sobre o Evangelho de Marcos, que está no capítulo 7, versículo 14 a 23. A palavra, ela nos diz assim: que naquele tempo, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus entrou em casa, longe da multidão, os discípulos lhe perguntaram sobre essa parábola. Jesus lhe disse: será que nem vós compreendeis? Não entendeis de que nada do que vem de fora e entra numa pessoa pode tornar impura? Porque não entra em seu coração, mas em seu estômago, e vai para a fossa. Assim Jesus declara que todos os alimentos eram puros. E disse: o que sai do homem, isto é, que torna impuro, pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho e falta de juízo. Todas essas coisas más saem de dentro e são elas que tornam impuro o homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, vamos fazer uma reflexão sobre esta passagem bíblica. E é interessante que até vamos rever aqui o versículo 18 do capítulo 7, que diz assim, que quando Jesus chama a atenção dos discípulos que perguntam sobre este assunto, e ele fala: não entendeis que nada do que vem de fora e entra numa pessoa pode torná-la impura? Porque não entra em seu coração, mas em seu estômago, vai para a fossa. Ou seja, a respeito de comidas, alimentos impuros, ou alimentos que de repente dizem assim: nossa, esse alimento pode fazer mal porque alguém fez alguma coisa errada sobre este alimento, talvez uma maldição colocaram neste alimento. Só para a gente compreender que este tipo de aplicação, este tipo de conversa de que foi feito maldição sobre este alimento, Jesus deixa bem claro: isto não nos atinge, isso não nos atrapalha. Se o alimento está bem cozido, bem preparado, não vai fazer mal para a gente. Porque o que faz mal para a gente é o que sai do nosso coração, maldades, tantas coisas ruins. Ou seja, tudo que é alimento é para alimentar o corpo físico, para nos dar força. Então observem que os cristãos, eles separam-se naturalmente das outras pessoas que não conversam a mesma linguagem. Porque os cristãos, eles admiram as coisas corretas, as coisas boas, e acabam, por natureza e de forma natural, constituindo um povo santo, querido e amado por Deus. Não por meio de práticas exteriores,
de purificação ou evitando o contato de coisas ou de pessoas consideradas profanas ou impuras, mas sim com a pureza do coração na qual a pessoa carrega, naturalmente ela vai atraindo outras pessoas que têm o mesmo comportamento e o mesmo pensamento. É interessante porque esta abertura de Jesus para o mundo e o valor positivo que enriquece a criação serão continuados pela Igreja e favorecem a aproximação daqueles que ainda não conhecem a pessoa de Jesus. Então, portanto, o nosso comportamento cristão, se nós procuramos um comportamento agradável a Deus, se nós temos uma vida considerada pura na palavra de Deus, nós vamos também atraindo aqueles que ainda não conhecem a luz da palavra. Porque, consequentemente, quem não vive à luz da palavra sempre cometem erros, fazem escolhas erradas, e toda escolha errada traz consequências negativas, traz prejuízos. E aí a gente começa a observar aqueles que têm a luz da palavra, erram menos, acertam mais, e a gente procura então descobrir ou aprender o caminho correto, que é a luz do Senhor. Então, portanto, é do coração do homem que pode sair as intenções contaminadas, é o que sai de dentro de nós que pode atrapalhar as pessoas, porque são contaminadas de pecado, e todo pecado traz destruição. Todo pecado destrói casamento, destrói amizade, destrói relacionamentos familiares e trazem grandes perdas sociais, grandes prejuízos. Portanto, vamos renovar nosso santo batismo. Renovar o nosso batismo, porque no batismo nós recebemos a unção batismal, e unção é unção. Nós somos ungidos, nós somos consagrados para sermos puros no Senhor e experimentarmos em nossa carne a presença viva de Cristo que se faz presente em nossa vida. Portanto, os discípulos de Cristo se renovam interiormente todos os dias através da oração, deste contato com Deus, se interiorizam da palavra de Deus para esta amizade profunda com o Criador e naturalmente vai se buscando a conversão, vai tendo assim essa elevação da alma cada vez mais próxima de Deus e também, consequentemente, amigo de caminhada do próprio Jesus. E naturalmente praticam obras de caridade, porque o amor gera caridade. Portanto, quando nós nos comportamos assim, a gente vai naturalmente afastando-se cada vez mais de todo tipo de maldade. E dentro destes ensinamentos, precisamos investir cada vez mais no amor ao próximo, para que possamos reconhecer a presença viva de Jesus nas pessoas que nos cercam. Isto é ser cristão, isto é ser agradável a Deus, isto é receber dele o que ele prometeu: eu vos darei tudo o que você precisa por acréscimo, se forem meus seguidores. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.